FM apresenta Story Album, um programa que retrata a preferência, o álbum, a faixa, que fala de música com quem gosta e respira música. Produção e apresentação, Marcos Salomé. Cento e 107.9, iniciando mais um Story Album, segunda temporada, direto dos estúdios, pela regência do senhor Ricardo Lima, mais uma vez. E hoje com um menino, um convidado aí da cidade vizinha de Rolândia, um cara que já tocou em várias bandas, é guitarrista, produtor, enfim. Faz um monte de coisa e vem falar um pouquinho da preferência musical dele hoje, como ele disse nessa semana, pelo menos. E vem falar um pouquinho o porquê da história, da ideia que o Story Album faz para o convidado trazer o que a música incentiva, o que a música dá de reflexo, enfim. Um pouquinho da trajetória do José Alexandre. Hoje para falar do disco. E aí, cara, como que é ser guitarrista e gostar de um puta guitarrista? Né? Referência direta. Então, que nem eu falei, né? Essa semana esse é o meu guitarrista preferido, né? São muitas influências, né? Isso. E a gente sempre acaba escolhendo algumas principais, né? Só lembrando, agradecendo o apoio cultural do Empório Mineiro da Morato e Santos, que nos permite mais uma vez trazer mais uma figura para falar de mais um disco icônico, e a parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que nos levam para todos os lugares possíveis, imaginários, enfim. Cara, começou muito cedo essa ligação sua com a música, com a história de guitarra e tal? Mais ou menos. Comecei a tocar por volta dos 10 anos de idade. Mais ou menos. 10 anos. Eu não sei a data certa, cara. Eu tinha muita influência do meu avô paterno, que tocava violão, tocava os clássicos, né? De Irmando Reis e Américo Jacomino. Então eu vi ele tocar e sempre ia lá, fuçava no violão dele, mas sem saber tocar nada, né? Sim. E aí ficava enchendo o saco do meu pai, compra o violão, tal. Aí começa toda aquela história, aí do violão vai pra guitarra, né? Aí a gente começa a conhecer bastante gente, amigo, e começa a conhecer os guitarristas e aí vai pegando gosto pela coisa, né? Quando que você conheceu esse cara, em específico esse disco, é o Ronnie Gallagher? O Ronnie Gallagher, esse é o Against the Grain, né? Isso. Na verdade, por que eu gosto dele? Acho que talvez porque foi o primeiro álbum que eu conheci dele. Tá. Um amigo lá de Rolândia, o Zinho, o José Marcolo, né? Que é um amigo meu, luthier, músico também, da antiga. Fuçando lá, achei esse vinil lá na coleção dele, falei, deixa eu ver esse negócio aí. E aí, cara, eu já conhecia nessa época o Steve Ray Vaughan, mas aí isso aqui veio antes, né? Sim. E é um som de guitarra mais cru, também na pegada do rock e blues, né? Só que o cara lá da Irlanda, então já tem outra pegada, né? Tem essa história, esse cara é irlandês. Né? E depois fui conhecendo mais ele e tal, né? A discografia dele, mas esse aqui, por ser o primeiro que eu ouvi, as músicas me impactaram mais. Sim. Os riffs de guitarra, a maneira como ele tocava, a timbragem, o som de extrato, que é inconfundível aqui nesse disco também, né? E isso mexeu bastante comigo na época. Até hoje eu curto esse disco. Como eu disse, para hoje é um dos meus preferidos. Pode ser que semana que vem mude, né? Mas ele é o meu preferido hoje. E como que depois você falou desde você começou ali pelos 10 anos e tal, assim, interessante. Mas quando que veio o start mesmo? Você falou, é isso aí. Você fala do rock and roll, assim? Cara, coisa bem simples, cara. No final dos anos 80 saiu uma coletânea de remix, que é aquele disco do Coelhinho, Jeff Bunny. Sim. Cara, e ali tinha um monte de uma música, apanhada, né? música picada. E aí eu comecei a me interessar por aquele tipo de música lá, aquele rock dos anos 50 e 60. Pra quem não vai ouvir, vai ver a gente falando aí, é um disco de remix, igual ele falou,
só que é um remix de coisas dos anos 50 e 60. Então eles vão fazer umas colagens, cara. É bem louco, assim. E explodiu nas rádios. Nossa, tocava demais isso aí, cara. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a querer achar as músicas inteiras. A conhecer as músicas. Sim. E aí, pega um disco de um amigo, pega outro disco e vai achando uma a uma. E aí, tem uma história interessante. Aqui na Rádio El, eu acho que de 92 a 93, tinha um programa chamado Tasmanian Devil Club. Tá. Que era apresentado pelo Rogério Ivano, que já veio aqui no teu... Já. Rogério figura. Cara, e esse programa foi onde virou a chave ali pra mim curtir esse rock. E aí tinha muita coisa legal ali que eu não conhecia, inclusive, que era desse disco do Ivano, mas também tinha muita coisa que eu não conhecia e passei a ter uma paixão por esse tipo de música. Não, é engraçado, porque assim, uma coisa é falar desse, porque era um remix e naquele momento era muito natural. Você até conheceu algumas coisas, mas assim, fatiadas dentro de um outro contexto. Agora você ir atrás e buscar a base... É, porque é difícil ter acesso, né? A gente não tinha internet, né? Não vou dizer nem que era sonho, porque não existia não a possibilidade internet. Nessa época os caras faziam curso de informática, era MS-DOS. É isso aí. Foi onde eu comecei, né? Mexer com o computador, MS-DOS. O pessoal começa hoje no Windows, sei lá, que Windows tá 11, não sei. Exatamente. A gente começava aquela árvorezinha do DOS lá, aqueles comandos lá. Outra coisa, só os velhos vão saber. O disquete era desse tamanho, parecia um pastel e cabia 45, acho que... Bom, mas eu já comecei com o disquete menorzinho, tá? De 1.44. Você pegou o menor, não. Aquilo lá era de 45, né? Deus. Você ia instalar um programinha no computador, é 5, 10, 20 disquetes, né? Muito louco, né? Meu Deus. Você estava falando de achar esses discos, então ter acesso. E aí, cara, teve muito amigo que contribuiu com isso aí também, né? O Lincoln Andrade, que eu tinha mencionado pra você, que tocou comigo no Rock Nobles de 2010 a 2020. Ele saiu no início da pandemia. Ele me passou muita coisa também, cara. Tá. Foi grande influência pra mim, né? E tocou junto 10 anos, mas eu conheço ele desde os anos 90. Mas foi a sua primeira banda? Não. A gente tinha... Cara, a banda que durou bastante, assim, ó, no começo de 2000 teve a banda Cevadas, que tocava aqui na região. Tá. Depois veio o Rock Nobles em 2010. O paralelo ao Rock Nobles eu toquei no Beatles For Sale aqui de Londrina também. Sim. De 2010, acho que até 2018, aí a banda acabou. Mas teve outros projetos paralelos, acompanhando um ou outro amigo ali e tal, né? Final dos anos 90, tinha um amigo meu, Laí Fiorino, que é um cara que me colocou nos primeiros palcos. A gente fazia o baile dos anos 60. A gente fez isso lá fizemos 2 anos seguidos lá em Rolândia, antes dessas bandas, né? Tá. E é legal essa época, muito bacana. Não, porque assim, eu acho diferente, porque era um momento que, assim, a tendência era um som bem mais pesado e até bem mais groovado. Se pegar ali o final dos anos 90, começo dos anos 2000, a coisa tava tomando uma outra sintonia, uma outra... Não, eu vi algumas coisas também, né? Sim. Aquela época pós Guns N' Roses, pós Nirvana. Sim, pós grunge. Né? A década de 90 foi isso aí. Cara, mas eu fui pela contramão do sistema. Então. Totalmente diferente, cara. Nada a ver. Eu fui buscar coisa lá dos anos 50, 60, 70. Eu comecei a tomar gosto, queria conhecer mais. Quanto mais desconhecido, melhor. Sim. Mas aí era você e a galera, assim, a banda, então era uma coisa mais sua mesmo. Não, eles falam de buscar o som, coisa minha. Eu tentava incluir nas bandas daí, né? Sim. Às vezes tinha coisa que dava certo, muita coisa não tinha como tocar porque o público não compra a ideia, né? Sim. Então a gente acaba ficando pra mim mesmo. Mas algumas coisas eu conseguia botar no meio do esquema lá. Não, porque
é muito distante o que você falou, uma contramão, literalmente, assim. Sim. É você sair de um lado e ir para o outro e... Porque se for olhar a moda hoje, ela vai para um lado, né? E a minha ideia não é seguir Sim. a galera e ver o que tá na moda. Eu continuo ouvindo as mesmas coisas, né? E ainda buscando coisas desconhecidas, né? O que foi as suas grandes referências mesmo, assim, no geral, assim? Quando você começa a buscar esse tipo de som, você fala, é isso aí. Cara, sempre tem aquele... Tem. Né? Cara, vamos lá. Eu vou ficar citando o nome aqui até o mês que vem. Mas... Tem os principais, né? Primeiras referências foram meus amigos que me mostraram muita coisa, né? Então eu devo muito a eles. Né? O Zinho lá de Rolândia, o meu amigo Lair, o Lincoln. O Lincoln, que era guitarrista do Fahrenheit. Né? Ele foi sim. também baixista do Blue Up. Então eu pegava muita duas coisa bandas dele. aqui, pra quem não sabe. Então eu pegava muita coisa dele, copiava as fitas lá, o repertório de blues do Blue Up, copiava tudo pra mim, pra eu conhecer muita coisa, Johnny Winter, Muddy Waters, Buddy Guy, então, isso aí. Mas os caras que viraram a chave pra mim, Buddy Holly, final dos anos 50, conheci ele por conta do filme La Bamba, né, que tem todo aquele lance do acidente no avião e tal, né. Tem um monte de coisa, cara. Chuck Berry. Vou falando de guitarrista, né? Sim. Bill Haley. Mais pra frente tem o Rory Gallagher também. Então, já que aproveitando o gancho, já faz a sua primeira dica do... Tá, vou pegar uma música desse disco que abre o disco, chama Let Me In. Essas músicas, elas têm um som de guitarra bem cru. E acho que por o fato desse disco ter sido gravado ao vivo, sem esse negócio de muitas edições, ele traz um som bem autêntico do que era bem próximo do que é esse rock, né? Tá. Sem edições, sem muitos overdubs, né? E eu acho que essa autenticidade dá fica um som mais forte, né? desse tipo de rock, né? Sim. Então ouçam lá a primeira dica do Zé Alexandre. Qual que é o nome da música? Let Me In. Dando sequência pelo 107.9 Story Album, segunda temporada. Cara, trazendo o menino de Rolândia aqui, guitarrista. Pô, menino, você foi divertido agora. Hoje tá todo mundo agradecendo. Menino. Cara, quando você monta o seu primeiro projeto, já com esse tipo de influência, como que era a reciprocidade, assim, das pessoas quando ouviam algo assim? Mas... sabe aquela coisa, eu conheço isso aí, mas não sei qual é. Ó, vou falar do Rock Nobles, que é o projeto principal, que tá nativa e começou em 2010, que é um projeto onde é uma coisa mais minha, em termos de repertório, de ideias e tal. Então eu sempre tentava colocar os lados Bs, assim, no repertório. Sim. Cara, vou ser sincero, teve muitas vezes que isso não funcionou. Imagina. A galera não compra a ideia do lado Você B, nem conhece, cara. né? Nem conhece, mas tinha muita gente que achava legal. Sim. Então a gente mensurou assim, ó, tem lugar que dá pra tocar isso, tem lugar que não dá. Tá. Então, dependendo do lugar que a gente vai tocar, a gente faz o repertório para aquele público ali. Tá. Então, por exemplo, a gente tocava no Extinto 43 Rock Bar, né? A rotatória da Maringá. Exato, que era o fim de noite da galera, né? É. Então, lá você tocava qualquer coisa, a galera curtia. Lá era sensacional, cara. A gente tocava Rory Gallagher, tocava Savoy Brown, tocava Johnny Winter lá. E a galera curtia de qualquer maneira. Né? Já em outros lugares a gente não consegue tocar isso aí. Quando você fala do Lincoln, das referências e tal, hoje você tem acompanhado também as outras bandas assim? Hoje tem muita banda de surf, né? O Búfalos da Água, tal, os caras que fazem uma coisa mais guitarra assim. Sim. E sem vocal. Eu gosto bastante. Eu não acompanho muito, mas eu acompanho um pouco, mas eu gosto muito desse rock instrumental. The Ventures, amo The Ventures. Sim, Meu sim. Deus do céu.
Pra mim tá no lance das influências, tá lá no top 5 das influências, né? Adoro aquele tipo de som lá. E então, porque é uma leitura, porque assim, essas variáveis do rock, a gente está falando de um momento e da preferência dele. Porque se você pegar a árvore cronológica, vamos colocar assim, do rock, a ramificação que isso aí tem, cara, é uma infinidade. É impossível acompanhar. Exatamente. Mas nós estamos falando, talvez, de uma das bases da origem ali. Daquele momento que o rock era uma efervescência ainda que ia dar ramificações. Ainda tá, e gostar e fazer esse tipo de som realmente não é comum. Até pelo momento quando você começa a tocar. Não é comum quando você tá mais preocupado em fazer cachê, né? Sim. Mas assim, até a nível de público, porque é uma coisa de nicho pra caramba. Sim. Até eu vejo a galera, que se for Búfalos d'Água, eu vejo que a galera tem mais abertura em festival, né? Específico do que tocar. O cara não vai conseguir tocar isso num bar aqui da cidade e levar público, né? Então a galera não compra essa ideia, né? Comercialmente falando, né? Então acho que a questão tem que ir pro lado dos festivais aí, viajar longe, fazer o nome por fora ali, né? Você como tudo, eu acho que assim, é uma possibilidade, mas você tem que se encontrar. Sim. Como que é, cara, morar em Rolândia, tudo bem que é Rolândia. Como que é a cena musical da cidade? A cena musical de Rolândia tem algumas bandas lá, mas não tem uma cena forte, assim. Sim. A galera acaba vindo pra Londrina, Arapongas, tocando em volta ali, né? Mas tem espaço lá também. Rolândia tem um bar apenas de rock, que é o Aurelius Bar, que é um bar que lá você consegue ter abertura para tocar o que você quiser, dentro do rock and roll. Esse bar ficou fechado um tempo, agora vai reabrir de novo. E é um lugar bem bacana, a gente gosta muito de fazer lá, e por ter essa abertura. O público que vai lá, ele tá aberto a ouvir coisas diferentes. Tá? Mas não tem uma cena muito forte. Eu posso estar falando besteira, o pessoal que me perdoe, mas o Rolândia não tem uma cena musical muito forte dentro. Não falo nem só no rock, né? Porque... Sim. Mas eu acho que só de ter a possibilidade de ter que seja um bar, que é porque tem público. Sim. Não, o público tem. O público tem. O problema é que o público de Rolândia, me perdoem, mas vocês não saem de casa para ver as bandas. Né? E a gente às vezes conta com isso, né? E a galera simplesmente não apoia muito a causa, né? E vocês acabam vindo tocar aqui. Tocar em Rolândia e em outros lugares, né? Em pontos de moto, em outros casos a gente faz muito evento particular. Então a gente toca no bar, que é a isca, o cara chama a gente para um evento particular. Então é mais ou menos esse esquema. E hoje a banda é você? Hoje o Rock Nobre são eu, guitarra e voz, o Rodrigo Montenegro, contrabaixo. O Rodrigo, que inclusive, pra quem lembra, era o baixista do Sete Satélite. De outra banda conhecida aí, E o baterista é o Cadu Guarete, que é um nome... Figura aqui da cidade de Londrina. Então, um abraço. Que passou por aí também. São grandes músicos, cara. Então a banda Rock Nobre é uma grande banda, cara. Grandes músicos nela, né? Não, e eu Muita acho... história. E as referências, né? O Cadu mesmo é um cara que ouve um monte de coisa. O Cadu é uma enciclopédia do rock, né? Até a gente brinca, né? Pô, Cadu, você é o cara dos anos 70 e eu sou mais dos anos 50 e 60, né? É mais ou menos isso aí. Porque ele conhece muita coisa ali depois de pós-Woodstock ali, né? Mas eu acho que Zé, a magia da música, tá, principalmente do rock, porque o rock hoje é nichado pra caramba e eu acho ótimo também, não tem problema nenhum com isso. Justamente porque você tem essa possibilidade de descobrir coisas igual, eu nunca toquei em nada, mas de repente eu consigo hoje, depois de criar uma certa base também, conhecer de repente um Ronnie Gallagher assim,
entender o trabalho dele. Que talvez se eu tivesse ouvido com 20 anos atrás, pra mim poderia passar despercebido, sabe? Pode ser, também. Eu acho legal eu ter conhecido antes, porque a gente acaba, no meu caso, absorvi mais Sim. do que se eu tivesse conhecido hoje. Sim. Hoje tá muito fácil, cara. Sim, mas hoje tá fácil você conhecer a faixa, talvez. Não se identificar com o álbum ou com a obra. Dependendo do seu grau de curiosidade. Eu falo pelo seguinte, cara. Hoje, por exemplo, você vai indicar pra galera, viu? O cara vai ouvir o Spotify lá, Sim. que é a discografia inteira. Mas quando eu conheci ele e muitas outras coisas, eu tinha o disco na mão. Sim, então você colocava o disco pra tocar, você ficava olhando a capa do disco, o encarte. Sim. Cada música você via a letra, quem compôs, um breve histórico do disco. Então você assimilava mais o produto. Sim. Como hoje você não tem o produto, muita gente não tem o produto físico na mão e fica dependendo só dos meios de streaming, ele ouve a música, mas não absorve. Então, mas é isso aí que eu tô falando. Porque o streaming, geralmente, que ele vai colocar? Ele vai colocar a principal música do álbum e depois uma referência, talvez, de um artista que tem... Você não vai se aprimorar dentro do contexto. Exato. Você vai ficar no superficial. Aí você acha... Tem aquilo... Não tô falando no geral, tá? Tem mas gente eu acho que tem muita gente que vai querer conhecer. Sim. Vai querer ouvir os outros discos, então. né? Mas a maioria é aquela galera dos 15 segundos, né? Puta, não gostei, passei. Se a música não aconteceu ali naquele começo, ela já vai, puta, não gostei desse negócio. Ou, de repente, gostei dessa faixa. A próxima, mas não é a mesma coisa, saca? Porque assim, eu acho que essa assimilação que você comentou de você colocar o álbum, ouvir o álbum, porque você ouvia o álbum. Exato. Era uma coisa até categórica. A coisa de mas era assim. Um ritual, né? Tirar o disco, botar no... Não, e eu vi, né? E eu vi, tipo... Era um ritual. Eu tenho certeza, você, o Ricardo, ou qualquer outra pessoa, quantos discos que você de repente pegou, se ouvia 2 faixas, puta, animal. E o resto do disco, não é? Sim. Mas ok, é a obra. Então, mas essas que você fala, essas aqui não rolou, mas na segunda ouvida, na terceira, aí, tem coisa aí. Mas aí você tem que consumir. Aí que vem o detalhe de consumir. Senão você vai ficar só no estado de conforto. Exato. Complicado. Mas ouvir música nunca foi fácil. É que a gente é analógico. Tem esse detalhe. Segunda dica. Tá, vamos lá. Chama Bought and Sold. Acho que é isso que fala. E? Muita guitarra também nessa música aqui. Tá? Como sempre, extrato. Isso que inteiro foi gravado com extrato orquestra, e tem um som bem característico. E é a segunda música que eu mais gosto desse álbum aí. Então fica a dica do Zé. Bought and Sold. Seguindo pelo 107.9, segunda temporada, Story Album. Hoje para falar de Rory Gallagher, cara irlandês guitarrista, e vem como referência do Zé Alexandre, que apresenta para quem não conhece, vai se aprimorar, enfim, vai estar ouvindo, vai estar vendo, se interessar, vai ser bacana. Cara, por quê? Tinha falado lá atrás, você começou mexendo no violão e blá blá. Mas onde chega a guitarra? Porque você tem falado tanto da Strato, você toca uma? Sim. Adoro. Não, mas aí que tá, tem dias, né? Tem dia que você tá mais Strato, tem dia que você tá mais Les Paul, tem dia que você tá mais com a semiacústica, então... Mas aonde que vem a paixão pela guitarra? Cara, conforme eu fui conhecendo as coisas, e também por influências de amigos, né? Sim. Você acaba querendo descobrir, né? Tipo, você escuta uma música, que som que é esse aí? Como que eu vou tocar isso aí? Não dá pra fazer isso no violão. Sim. Né? Aí eu vou, tem esse guitarrista aqui, tem o Eric Clapton aqui, tem o Jimi Hendrix aqui, tem o Jimmy Page, tem o Blackmore, então você... precisa de uma guitarra, né? E quando que veio a primeira? Cara, a primeira foi um presente do meu pai, cara que sempre me apoiou muito nisso aí. Graças a Deus a minha família sempre apoiou nessa questão de música, né? Importante. Até hoje, né?
até hoje. Eu acho que foi 93, cara. A minha primeira guitarra foi em 1993. Legal. E aí a ideia, pô, agora eu preciso aprender a tocar, né? Acabei fazendo umas aulas lá com o professor local, tudo, mas aí muita coisa veio depois ouvindo, descobrindo, sim, de uma maneira mais autodidata, ouvindo disco de blues, ouvindo muita indicação dos amigos, aquela história de buscar conhecer coisa nova, sim, tá? Sim, então sim. veio muita coisa dali. Então, muito do aprendizado veio dessas influências aí. Tinha uma coleção, que é uma coleção de discos de blues, que era da Atlantic, que são 4 volumes. É o Guitarist, o Chicago, o Vocalist e o Piano. Tá. Então cada álbum eram álbuns duplos, né? E nessa coleção aí aprendi muita coisa, cara. De blues, a parte de guitarra, de contrabaixo, que eu gosto muito também de fazer tocar um pouco de contrabaixo também. Então botava o disco lá e fazia essas aulinhas, né? Entendi. Né? Então muita coisa veio dali, né? Porque você acaba tirando e adivinhando as regras do blues, né? Tipo, por que esse acorde vem depois desse? Por que eu posso tocar assim aqui e lá de outro jeito? Então por isso que eu falo que aprendi muita coisa com esses discos aí. Não só com esse, mas com muitos outros também, né? Eu preciso lembrar disso aqui, que você tava falando, lembrei agora. Tem um cara que é um puta brother, o Hamilton, que faz uns trabalhos, uns fretes pra gente lá na loja, que sempre acompanha o Celocast Story Album. Um abraço e, cara, obrigado sempre por acompanhar. Você, como guitarra e músico, enfim, depois de quanto tempo já? Dá uns 20 anos já, essa brincadeira aí? Vixe, 30 e... somos velhos. Como que é você ver hoje, de repente, um menino que começa a tocar guitarra e às vezes você se vê tipo, puta, não era assim também? Cara, eu acho muito legal. Mas assim, uma particularidade pessoal. Meu filho mais velho tem 7 para 8 anos. E pelo fato de eu tocar, tem estúdio lá e tudo, e ele começou a tomar um gosto muito grande por isso aí. E hoje ele tá começando a tocar bateria. Então ele pega a bateria lá e senta lá, e sempre dou uma dica pra ele. Então, pra mim isso é sensacional, cara. Ver que ele tem interesse, que ele assimilou, ele né? gosta das músicas que eu toco já, sim, ele assimila bastante coisa. Claro, na idade dele tem outras coisas que ele acaba ouvindo também, por conta da idade, né? Mas ele gosta muito, ele me acompanha nos shows quando dá pra levar. Eu já botei ele na prova de fogo, num show que a gente fez tempos atrás aí, que acabou o show, acabou canhoto, né? Então fica ouvindo a bateria aí o Francisco subiu lá e tocou uma música com a gente com 7 anos. Então pra mim isso aí E essa história não tem nem como externar isso aí, cara. Lógico. E essa história de ter estúdio, cara? Eu sempre gostei desse negócio de gravação, né? Então, lá atrás, né? A gente pegava gravador, fita cassete, gravava. Cara, era um trampo pra fazer uma gravaçãozinha. Você pegava, editava. Não tinha como editar. Editar que eu falo. Não tinha como editar. Você sabe como que eu fazia? Antes de ter um estúdio mesmo? Aí já era digital, né? A gente pegava um tape, gravava uma base, pegava esse tape, jogava na mesa e gravava ao vivo para outro tape. Por exemplo, gravei a bateria, aí gravei o baixo. Sim. Se eu errasse o baixo, aí fiz tudo de novo. Sim. E aí você ia remontando, cara. No final, a qualidade não ficava tão boa, né? Porque você vai gravando, remontando a gravação, mas era legal, porque aí você... Vai aprendendo também, você aprendia na marra como que fazia as coisas, né, cara? O Lincoln tinha um gravador de 8 pistas. Aí já começou a melhorar um pouquinho. Então a gente fazia alguma coisinha lá com ele, eu, às vezes deixava um gravador uns dias comigo lá e tal. Aí ficou mais fácil, porque aí você podia gravar só a pista que você errou, né? E fazer de novo, né? Não tinha que fazer tudo de novo. Mas aí eu montei o estúdio em 2010, um estúdio pequeno lá em casa mesmo, construí lá uma salinha e tudo. E ele, durante um tempo, foi legal fazer lá, cara. Foi legal. Sim. Mas aí chegou um período que ele começou a dar muito mais certo e aí eu meio que abandonei isso aí. Hoje o estúdio tá lá,
não com o equipamento que tinha, mas aí a gente usa só para ensaio. Tá. Né? Mas produzi bastante coisa aqui da galera da região e foi bem interessante, cara. Conheci bastante gente, fiz muitas amizades legais. Mas Talvez um dia eu volte, vamos ver. Não sei. É aquilo, né, cara? A música, ela tem também essa outra magia de os encontros, as possibilidades. Né? Sim. E isso eu acho que por isso os fãs de música de rock, enfim, em determinado estilo, eles acabam se encontrando, porque as afinidades vão trazendo as pessoas para perto. Sim. E aí vem Sim. a coletividade. É bem legal isso aí. É bem legal compartilhar as coisas, né? Sim, porque eu acho que aí sim você tem aquela questão de tipo criar um meio. Não adianta nada você ter 250 dias com a rádio e só você ouvir. Cara, é legal. Eu sempre tento compartilhar algumas coisas. Mas você vê, ó, eu sempre tento compartilhar algumas coisas nas redes sociais, das minhas, do meu acervo lá. Mas, cara, assim, fogo polêmico, a galera não curte, cara. Eu sempre tem uns brothers lá que vai curtir, que vai compartilhar e tudo, mas é bem pouquinho. Pô, galera, compartilha mais lá, é legal, pô. Hoje tá muito fácil pra gente conhecer música, né? Sim. Independente do período, né? Se é música nova ou antiga, né? Sim. Na época que eu comecei a ouvir, não tinha, cara. Você tinha que atravessar a cidade de bike, lá na casa do... o cara tem um disco tal lá, grava aí pra mim, fitinha e tal. Fita cassete. Não é copiar o arquivo no pendrive, né? Muita fita cassete. Então dava muito mais trabalho antes. Hoje tá muito fácil. Não, só que assim... Mas é bom que o acesso ficou mais fácil, muito mais gente tem acesso. A tecnologia tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas quando você sabe utilizar esse meio de uma forma bacana, cara, você tem um universo inigualável. Imagina. E você ter discografias na mão. Imagina só, cara. Antigamente você pegava um disco e você ficava feliz. Exato. E eu via só aquele disco, né? Decorava da primeira à última, né? Você via até os cliques da agulha já, tanto que eu via, né? Tem alguma coisa nova que você ouve hoje, assim, que você fala, uau? Cara, tem bastante coisa nova, mas não são coisas que, tipo assim, é muita coisa de internet, de indicação, mas... Igual eu falei pra você, eu não consigo absorver muito, porque eu não tô com o negócio na mão, entendeu? O disco na mão, o CD na mão. Então, eu absorvia muito mais, até eu me incluo nessa galera de hoje, porque a gente ficou mal acostumado. Eu absorvia muito mais antes da internet. Sim. Ouvindo o álbum físico, seja na fita cassete, no CD, no vinil, porque você fica mais concentrado ouvindo. Hoje a gente tá trabalhando, você bota lá no Spotify, fica ouvindo um monte de coisa, né? Semana passada teve um guitarrista americano, o Chris Kane, que tocou no Valentino, fui lá ver. E não conhecia muito o trabalho dele, apesar de ser um guitarrista lá do começo dos anos 90. Mas eu falei, nossa, olha só, né? A gente acaba não prestando muita atenção em muita coisa que tá ali perdida ali, ó, muitos nomes que estão ali na internet, mas seria a coisa mais nova que eu ouvi nos últimos tempos, né? Que esse guitarrista que é mais antigo, né? Mas eu conheci o trabalho dele há muito pouco tempo, acho que de um ano pra cá, mais ou menos. Eu tenho ouvido muito um guitarrista que acho que tocou com o Jeff Healey, que hoje ele chama Philip 6, acho que é isso. Não sei se é assim que pronuncia. Mas é um guitarrista bem na pegada Steve Ray Vaughan também, bem porrada assim na paletada, eu acho bem legal também. Cara, agora não vou lembrar mais coisa nova não, hein? Não, eu perguntei mais curiosidade, porque assim, tem esse universo dos guitarristas, daí tem outro universo paralelo dentro, tem os virtuosos, tem não sei o que, né? E aí, você se encontrar, por isso a minha curiosidade com relação às suas afinidades, porque assim, é um universo tão amplo também, tão... Demais, né? Absurdo.
Pra você se encontrar e analisar e falar, é isso, é um pouquinho pra aqui, um pouquinho pra lá, um pouquinho daquilo ali, junta tudo e... Cara, esse negócio do virtuosismo, acho que teve uma época que lá nos anos 90, quando você começa a tocar guitarra, você quer um pouquinho pra aquele lado. Steve Vai, Joe Satriani. Legal, olha só que esse cara faz essa guitarra mal no Steve Vai, Satriani e tudo. Mas eu acho mais. Mas não me pegou muito. Pra mim eu acho mais. É muita guitarra pra minha cabeça. Então, exatamente. Não me pegou. Hoje eu não consigo ouvir essas coisas. Eu não consigo ouvir. Porque eu acho que é muita nota. Muita nota. É muita coisa. Eu prefiro ver o B.B. King tocando 2 notinhas ali, que é muito mais sincero do que um bilhão de enxame de abelhas ali, né? Mas tem coisa que eu gosto, assim, tem coisa que eu gosto. Que eu paro pra ouvir, mas não é uma coisa, não é minha paixão esse tipo de som, de guitarra, não. Sim. Não, assim, tem alguns guitarristas que eu já pude ver, assim, o Zakk Wylde foi um mesmo, tipo, acho o cara demais, assim, mas ao vivo ele é demais. Tem uma hora que você fala, meu, tá bom, você é muito bom, mas chega de solar. Chega, já deu. Mas acho que quando eles escolhem ir por esse, que é o estilo deles, escolhem ir por esse caminho, eles vão ter aquela galera que curte. Sim, então, que tá esperando tudo certo. Não, lógico. Tudo certo. Que eu falei, aqui a gente veio de uma escola um pouquinho mais, como que fala, mais melódica, né? Mais feeling, né? Menos notas, né? Sim. E vez ou outra, quando tem mais nota, ainda é legal, né? Porque tem um determinado período. Daí deu. Ele tá dentro de um contexto, aí tudo bem. Agora quando é o período inteiro, daí você fala, nossa senhora. Lembrando. É igual você. Story Album, segunda temporada, já agradecendo o apoio cultural Empório Mineiro e Bonato Santos por nos permitir trazer mais um desses figuras que traz a sua preferência, a sua predição, enfim, o seu gosto para que a gente conheça e compartilhe. A parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que nos levam para todos os lugares possíveis, imagináveis. Obrigado. Zé, o que dizer desse finalzinho de 2025, 26, enfim? Cara, tem sido um ano bom, né? Pra mim, pelo menos, na música e tal. Pessoal, profissional, tudo certo. Espero que continue sendo bom e que o ano que vem muitas coisas aconteçam também, que a nossa cena musical aqui, não vou falar de Londrina porque sou de Rolândia, mas espero que a cena musical da região seja sempre forte, né? Sim. Hoje, se for comparado quando eu comecei a tocar com banda, no final dos anos 90, hoje tem muito mais lugar para tocar, muito mais banda tocando. Então, a gente está numa época aí de uns 15 anos aí para trás que a coisa mudou bastante, né? Sim. Então eu espero que todos tenham sucesso nas suas carreiras profissionais, musicais aí. Todo mundo se encontre e que tudo dê certo aí pra galera. Páginas? Instagram, @rocknobiles. O YouTube também é a mesma coisa. A minha página pessoal é josé.a.vr, que é o Instagram. E essas aí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, que é a satisfação. Acompanho o Salocast muito tempo, já vi altas lendas de Londrina aqui, cara. Figura aí. Muitas figuras, cara, muitas histórias legais. E continuei ouvindo o Salocast. Lembrando, vai aparecer os dizeres aí, cara, deixa o seu like, inscreva-se no canal, é a única coisa necessária pra gente continuar aqui produzindo pra você que tá aí e pra você entender que, cara, é assim, quando você tem um sonho e acredita, tem que ir pra cima e tem que fazer, é isso. Ricardo Lima, mais uma vez, obrigado. Zé Alexandre, obrigado, valeu. Boa sorte lá. Cara, quem tem história faz história, faça a sua e vem falar pra mim qual que é o seu disco. Valeu.